encontrar nas luas de Júpiter. Cientistas aguardam com ansiedade o dia em que uma sonda descerá em uma dessas luas e começará a revelar os segredos desses mundos misteriosos. Outra lua gelada orbita o gigante gasoso Saturno. Ela é pequena demais para manter a própria atmosfera, mas isso não a impede de se aproveitar da atmosfera de seu planeta pai. Encélado, embora muito pequena, tem o nome de uma tribo de gigantes da mitologia grega. Assim como Io e Europa, Encélado tem uma órbita excêntrica em torno de seu planeta pai, Saturno. As forças de atração de Saturno esticam e puxam a pequena lua, gerando calor em seu interior. Mas, diferente de Io, o material fundido não é expelido para uma nuvem gasosa. A água também não aflora do mesmo modo que em Europa. Na verdade, Encélado lança água em jatos na atmosfera de Saturno. Nós chamamos de vulcão. É mais como um geyser. O vapor de água fica, então, orbitando a pequena lua ou, devido à proximidade com Saturno, é atraída ao planeta pela gravidade. A partir do trabalho desenvolvido no estudo de Io, Michael Mendilo e sua equipe na Universidade de Boston voltaram as atenções para o efeito de Encélado sobre a atmosfera de Saturno. Descobrimos que a água é um excelente catalisador para recombinar íons e elétrons. Antes de Cassini, cientistas baseavam-se em modelos feitos pelo computador para determinar as condições atmosféricas em torno de Saturno. Mas os dados da missão indicaram que a ionosfera do planeta tinha apenas 10% do tamanho estimado pelos cálculos. A água gelada expelida por Encélado neutraliza as partículas carregadas na ionosfera de Saturno. Autorização confirmada. Decolar. Assim, os cientistas descobriram quase por acaso o efeito exercido pela água na atmosfera terrestre. Em 1973, quando a NASA lançou seu laboratório espacial, também lançou pela última vez o foguete Saturno V, o foguete da Lua. E nunca antes um veículo espacial havia queimado combustível até atingir a ionosfera. Aquele motor gigantesco lançou 1 tonelada por segundo de vapor d'água na ionosfera. E a ionosfera quase desapareceu naquele dia. O foguete abriu um buraco na ionosfera terrestre, a camada superior da atmosfera. Foram necessárias 24 horas para a radiação ionizante do Sol fechar esse buraco. No entanto, em Saturno, onde Encélado lança continuamente 6 toneladas de água por minuto na atmosfera, os efeitos são marcantes. Não existe a possibilidade de Encélado acabar completamente com a ionosfera do planeta pai. Mas esta lua minúscula, com apenas 500 quilômetros de diâmetro, chamou a atenção da comunidade científica e do próprio Saturno. Enquanto nos preparamos para enviar sondas a Phobos e Europa e para estudar dados de Titã, Encélado e Io, um grupo totalmente novo de luas está literalmente entrando em luas misteriosas. Antes dos anos 1990, grande parte dos astrônomos acreditava que havia apenas 34 luas no sistema solar. A maioria delas era regular como a nossa, corpos esféricos em órbita do planeta pai, seguindo a mesma direção de sua rotação. Mas alguns desses satélites são conhecidos como luas irregulares. Essas luas incomuns seguem órbitas alongadas. Muitas vezes, elas são inclinadas e têm direção oposta à rotação do planeta. Elas parecem batatas voadoras lascas ou amontoados disformes. Elas foram difíceis de achar até agora porque são muito pequenas e também costumam ser muito escuras. O advento da fotografia digital e o uso de instrumentos ópticos mais sensíveis mudaram o terreno lunar em uma década. O Dr. Brett Gladman, da Universidade da Colômbia Britânica, descobriu sua primeira lua irregular em 1997 no Observatório Palomar. Desde então, ele trouxe à luz 17 objetos que eram desconhecidos no sistema solar.
Detectamos objetos no sistema solar exterior, observando sua movimentação em relação às estrelas e galáxias de fundo, que são estacionárias. Então, se tirarmos uma foto do céu, esperarmos uma hora e tirarmos outra foto, nenhuma das estrelas na galáxia terá se movido. Mas objetos distantes no sistema solar exterior terão se deslocado de forma visível entre as duas imagens. Assim, comparando as duas fotografias, veremos, como neste caso, um objeto móvel. O objeto pode ser um cometa ou um asteroide, ou, se orbitar um planeta de modo retrógrado, uma nova lua irregular. Outra diferença importante entre as luas regulares e irregulares é que as irregulares são capturadas. Elas se formam de modo independente do planeta em torno do qual orbitam e, provavelmente, fizeram parte dos detritos gerados na formação do nosso sistema solar. Phoebe, a maior lua irregular que orbita Saturno, é um exemplo clássico. Phoebe orbita bem longe de Saturno. Tem órbita elíptica e muito inclinada. Tem direção retrógrada. Imagens da Voyager indicam que ela parecia ter sido um asteroide. E todos imaginavam que era um asteroide que havia sido capturado. Agora sabemos, por causa de Cassini, que é um corpo muito rico em água congelada. Isso praticamente exclui o cinturão de asteroides. Imagina-se que Phoebe poderia ter vindo do cinturão de Kuiper, nos limites do sistema solar. Imagina-se que o cinturão de Kuiper contenha os detritos da formação do sistema solar. Ele gira em torno do Sol, além da órbita de Plutão. No entanto, outra teoria sugere algo totalmente diferente. É muito mais provável que Phoebe tenha se formado numa órbita independente em torno do Sol e depois capturada na órbita de Saturno, enquanto os outros objetos se formaram próximos de Saturno ou foram incorporados pelo planeta ou ejetados do sistema solar. Phoebe então seria composta dos detritos planetários que flutuavam em torno de Saturno na época de seu nascimento. Por causa disso, deve possuir um material diferente de algumas das luas irregulares que orbitam Júpiter. Se for este o caso, seria possível discernir e comparar os diferentes ingredientes que deram origem a esses dois gigantes gasosos. Atualmente, 3 teorias tentam explicar como Phoebe e outras luas irregulares perderam sua independência. 2 delas sugerem que elas foram capturadas quando o sistema solar estava em formação e os planetas ainda eram um acúmulo de bolhas de gás e detritos. A teoria do arrasto gasoso é a mais direta. Gases densos circulavam em torno do planeta em formação quando um cometa, asteroide ou uma combinação dos dois passou através da mistura gasosa. Nós sabemos que os planetas gigantes construíram seus sistemas de satélites em grandes discos em torno deles, uma espécie de mini-sistema solar ao redor de cada planeta. E o gás e a poeira presente nesse disco também funcionam como fontes de atrito, onde planetesimais de passagem reduzem a velocidade, são capturados e entram em órbita. A segunda teoria é uma variação da primeira e, por vezes, é chamada de teoria da atração. Neste caso, em vez de ser capturado ao passar pelos gases em acreção, o objeto é puxado para a órbita do planeta em formação pela força gravitacional crescente. As 2 teorias de captura funcionam bem nos casos de Júpiter e de Saturno, porque a quantidade de matéria durante sua formação era grande o bastante para reduzir a velocidade dos objetos passantes. Mas o mesmo não acontece nos caos de Netuno e de Urano. Devido ao frio extremo, os 2 planetas formaram-se muito mais lentamente, e é difícil acreditar que os materiais aglutinados possuíam massa suficiente para deter um objeto em movimento no sistema solar. No entanto, os 2 planetas possuem luas irregulares. Assim surgiu uma terceira teoria, a da interação de 3 corpos. Descobrimos que muitos objetos são, na verdade, mais que um objeto. Costumam ser 2 objetos, normalmente. Isso ocorre porque eles têm mais ou menos o mesmo tamanho e têm uma relação binária. Em vez de ser um objeto grande com um objeto pequeno em torno dele, assim, deste jeito, são 2 objetos do mesmo tamanho girando numa órbita comum aos 2, em torno de um baricentro.
Um par binário existe quando dois objetos do mesmo tamanho estão próximos o bastante do baricentro para evitar que um terceiro objeto de dimensões maiores os separe. Mas, quando um dos elementos do par binário é consideravelmente maior que o outro, um terceiro elemento de maior porte tem uma chance maior de separá-los. O menor tenderá a descrever uma órbita muito maior, que o manterá mais distante. Isso faz com que o objeto menor se aproxime o bastante do planeta para ser capturado, enquanto o parceiro é lançado em uma órbita independente. Uma lua, no entanto, parece desafiar a classificação. Tritão descreve uma órbita retrógrada em torno de Netuno, no sentido oposto à rotação do planeta. Isso a tornaria uma lua irregular. No entanto, ela é esférica e orbita próxima ao Equador em uma circunferência quase perfeita. Essa é a descrição clássica de uma lua regular. Ela também emite misteriosos jatos gelados, indicando que já tinha sido ou possivelmente ainda seja vulcanicamente ativa. Universo, luas misteriosas. Antes que Voyager 2 fosse ao sistema solar exterior, Tritão era considerada uma bola rochosa sem vida de tamanho aproximado ao de nossa Lua. Quando a nave enviou fotografias revelando um mundo com montanhas, falhas geológicas e fissuras indicativas de movimento tectônico, além de uma atmosfera densa, todos ficaram impressionados. Forças geológicas, comumente associadas a planetas muito mais quentes e maiores, podem estar ocorrendo em uma lua congelada ligeiramente maior do que a nossa. A Voyager não detectou vulcões ativos em 1989. No entanto, assim como em Encélado, periodicamente surgem geysers na superfície do satélite. A maior surpresa não é a ocorrência dos processos geológicos em si, mas o fato de acontecerem em uma lua irregular como Tritão. A maioria das grandes luas no sistema solar são satélites regulares, com exceção de Tritão, a maior lua de Netuno, que orbita no sentido errado. Por isso, imagina-se que Tritão seja um objeto capturado. Uma lua capturada que age como uma lua regular. Como um objeto do tamanho de Tritão reduziu tanto a velocidade a ponto de não passar pela atmosfera de Netuno ou de colidir diretamente contra o planeta. Não existe aposta garantida, mas algumas teorias têm melhores chances. Assim como jogadores na roleta, Tritão e Netuno fizeram as apostas e contaram com a sorte. Façam suas apostas e boa sorte. Na roleta, há várias formas de apostar. A probabilidade de ganhar é diferente em cada uma delas, e como em qualquer jogo de azar, quanto menor a probabilidade, maior o prêmio. Tritão pode ter sido capturada por Netuno de 3 formas diferentes. As 3 hipóteses são fisicamente possíveis, mas a primeira ideia de um arrasto gasoso é a menos provável, simplesmente porque o intervalo de tempo em que Netuno teve um disco de gás e poeira que poderia ter capturado a prototritão foi muito pequeno. A chance seria muito pequena. Seria como apostar no zero verde da roleta. É mais provável que a prototritão, em algum momento da história do sistema solar, tenha se chocado com um grupo de satélites gelados e essa colisão tenha originado Tritão. Seria como apostar nos 12 primeiros números da roleta. Há uma chance em 3 disso ter acontecido. A melhor aposta é nos números pares. Nesse caso, haveria uma chance em 2 de as coisas acontecerem. E a melhor aposta atualmente é a hipótese da captura binária, porque sabemos que havia provavelmente milhares de objetos no cinturão de Kuiper que teriam o tamanho certo ligados a um objeto ainda maior. E Netuno poderia ter capturado um deles. Ninguém sabe qual foi o número vencedor nos primeiros dias do sistema solar, quando Netuno capturou Tritão. No entanto,
Assim que começou a orbitar o planeta de forma irregular, Tritão começou a destruir tudo em seu caminho. Netuno não tem um sistema de satélites muito regular. Imagina-se que a captura de Tritão atrapalhou o que teria sido um sistema regular, como o de outros planetas. É como se Tritão tivesse ficado irritada com a perda da liberdade e descontado nas outras luas de Netuno. Mas de onde veio essa lua teimosa? Dados da Voyager 2 indicam que a densidade de Tritão é praticamente igual à de Plutão. Isso revela uma identidade que nenhuma outra lua comum possui. Suspeita-se que Plutão e Tritão sejam ambos objetos originários do cinturão de Kuiper. O sistema solar exterior era composto de objetos grandes indo em várias direções, e alguns deles formaram os planetas gigantes, outros foram lançados ainda mais longe, para onde estão até hoje, no cinturão de Kuiper. Colisões, acreções e capturas reduziram o que já foi uma grande estrada de materiais de construção planetária. No início da história do Sistema Solar, o cinturão Kuiper deve ter tido objetos muito maiores, acumulando uma massa equivalente a 50 terras. O cinturão atual tem massa menor que a de uma terra. O que resta no cinturão de Kuiper é tão antigo quanto o próprio Sistema Solar. O material que compõe os objetos binários, estilhaços de colisões e até mesmo algumas luas desconhecidas não mudou nos últimos 4 bilhões de anos. É incrível como as luas são diferentes no Sistema Solar exterior. Na primeira vez que eu fui a um instituto de astronomia nos anos 60, não havíamos visto nenhuma das luas. Eram pequenos pontos no telescópio. Por isso não fazíamos ideia da diferença. O mais chocante é conhecer a variedade existente no Sistema Solar. Isso surpreendeu muito a mim e a todos daquela época. Ao retornarmos para casa, voltando dos limites gélidos do Sistema Solar, impressionados com a vastidão do universo e a majestade dos planetas, vale a pena fazer uma pausa para admirar os pequenos mundos nas sombras. Essas luas distantes, antes consideradas secundárias, guardam mistérios que a curiosidade humana terá de desvendar. Por milhares de anos, olhamos para os céus noturnos e acreditamos que a matéria iluminada fosse tudo o que compunha o universo. Os cientistas agora sabem que não é o que brilha na luz, e sim o que se esconde no escuro que guarda os verdadeiros segredos de nosso firmamento. Há uma matéria escura misteriosa que une as estrelas e galáxias, e partículas estranhas como WIMPs, áxions e machos podem ser as responsáveis. E há uma energia escura e repulsiva que cria espaço no universo, mas afasta mais as galáxias na direção de um destino desolador. Combinadas, matéria e energia escuras compõem 96% do universo. Descobrir seus segredos é como acertar um tiro em 1 milhão. Se forem desvendados, o destino do universo poderá ser revelado. Ele desabará e queimará em uma horrível colisão de forças gravitacionais? Ou a energia escura irá destruir o universo? Aposte que o universo morrerá congelado. Entender essas duas quantidades, matéria e energia escuras, é fundamental para entender o universo. Esta é uma viagem ao lado escuro do universo. É a caça à matéria escura e à energia escura. O universo, matéria escura, energia escura. A matéria escura é diferente de tudo o que já encontramos na Terra. Bilhões dessas partículas estranhas passam por tudo que encontram a cada segundo. São tão maciças em peso que têm o poder de influenciar as galáxias, sua formação e a velocidade de sua rotação. A presença invisível da matéria escura está em toda parte, ou assim parece. A ciência não provou diretamente a existência das partículas de matéria escura. Há várias suspeitas, mas nenhuma resposta.
não é fácil observar algo que não se consegue ver. Não emite e não absorve luz. Não interage com a luz. Além de não brilhar, não se pode vê-la facilmente no escuro. Mas a evidência está lá. Os cientistas sabem disso. Qualquer livro sobre o planeta Terra diz que o universo é feito de átomos e partículas subatômicas. Bem, todos esses livros estão errados. Para provar isso, eles irão para o subterrâneo. Quando ouvem falar de matéria escura e invisível, eles dizem, balela, mostrem provas de que a matéria escura existe. Sudan, em Minnesota, fica a 320 quilômetros das luzes de qualquer metrópole. Um lugar perfeito para caçar a matéria escura por razões pouco óbvias. Seria de esperar que procurássemos a matéria escura nos céus, afinal é de lá que ela vem. Mas vamos pôr os capacetes e descer até esta mina. A 740 metros de profundidade fica o Laboratório Nacional de Sudan, em uma mina de ferro abandonada e transformada em um local de pesquisa. Este é apenas um dos vários laboratórios do mundo que desceram ao subsolo para proteger os experimentos dos raios cósmicos. Todos se apressam para detectar a matéria escura, uma partícula invisível que só foi observada indiretamente e nunca captada. Nós trabalhamos nisso há uma década e ainda não vimos uma partícula de matéria escura. A caça à matéria escura começou há quase um século. Os astrônomos finalmente tinham as ferramentas para ver as profundezas dos céus e as perguntas começaram. Só em 1920, a tecnologia se desenvolveu bastante para analisarmos os caminhos embaçados notados em telescópios com menor resolução e descobrir o que eram. Então, Edwin Hubble chocou o mundo, declarando que o universo era maior que a Via Láctea. Percebemos que alguns desses caminhos fora de foco eram galáxias separadas, como a nossa Via Láctea. Enquanto os astrônomos descobriam novas galáxias, o professor Fritz Zwick, da Caltech, olhou para o aglomerado vizinho de galáxias Coma e observou algo estranho. Quando ele mediu o movimento no aglomerado de galáxias Coma, estimou quanta massa haveria nesse aglomerado. E comparou a quantidade de massa que se via olhando para as galáxias. Algo estava errado. As galáxias se moviam muito rápido no aglomerado para a quantidade de matéria iluminada que ele via. Por seus cálculos, deveria haver 160 vezes mais massa iluminada para justificar as velocidades aleatórias de galáxias no aglomerado. Algo mais afetava o movimento, mas o que seria? Ele analisou os movimentos e concluiu que o aglomerado não poderia ser estável, a menos que houvesse muita matéria escura presente. Em 1933, ele foi um dos primeiros a entender o significado da presença da matéria escura, que chamou de matéria faltante. Matéria escura. Uma massa invisível com atração gravitacional que podia afetar a velocidade de galáxias inteiras de um aglomerado. Um pensamento revolucionário? Sim, mas a descoberta foi praticamente ignorada. Acho que as pessoas levaram Zwick a sério, mas não tiraram conclusões precipitadas. Nessa época, o universo começava a ser explorado. Só na década de 20 percebemos haver outras galáxias além da nossa, mas não sabíamos se eram galáxias, estrelas, gás ou poeira que não conseguíamos ver, ou se eram mesmo diferentes. As observações de Zwick se basearam na medida da massa de estrelas e galáxias. Mas como se pesam coisas no espaço? Não se pode pôr o Sol em uma balança, é meio difícil, mas pode-se medir a velocidade de translação dos planetas em torno do Sol. Quanto mais matéria houver no Sol, mais rápido os planetas se moverão para manter suas órbitas. Newton e Einstein disseram que quanto mais massa ou matéria há em um objeto, mais atração gravitacional ele terá.
E quanto mais longe um objeto estiver do centro, mais lenta será sua órbita, pois a atração gravitacional será mais fraca. Segundo a teoria da relatividade de Einstein, e mesmo segundo a gravidade newtoniana, todas as galáxias se atraem entre si. É como a influência do Sol em nosso sistema solar. A massa do Sol puxa Mercúrio mais rápido que Plutão, porque Mercúrio está mais perto do Sol. Em uma galáxia, também espera-se que quanto mais afastadas as coisas, mais devagar elas se movam para manter suas órbitas. Mas Zwick não observou isso. Nem uma jovem cientista chamada Vera Rubin, 50 anos depois. Ela observou as curvas rotacionais de galáxias semelhantes à Via Láctea e suas observações pareceram estranhas, como as de Zwick. Vera Rubin observou que quanto mais longe se ia, a velocidade do gás e da poeira em órbita permanecia constante. O que Rubin observou era como se uma cidade fosse uma galáxia e cada carro na estrada fosse um planeta ou uma estrela. Apesar da quantidade de trânsito, cada carro viajava em torno da cidade à mesma velocidade. Essa mesma velocidade consistente de rotação, apesar da quantidade de matéria ou trânsito, foi exatamente o que Rubin observou. A parte externa da galáxia girava tão rapidamente que devia haver muito mais massa, senão ela se desfaria. O único modo de resolver o paradoxo de galáxias que giram 10 vezes mais rápido é supor que existe um halo de matéria invisível cercando a galáxia, mantendo-a íntegra. A matéria escura estava presente nas galáxias e tinha massa suficiente para manter a velocidade de rotação constante. Imagine que eu seja a matéria escura. Esta bola é uma estrela me orbitando, pois a minha gravidade a mantém no lugar. Mesmo que você não me visse, saberia que há algo aqui, senão a estrela iria embora em linha reta. Deve haver algo causando essa gravidade. Assim sabemos que deve existir a matéria escura. Rubin estimou que havia 10 vezes mais matéria escura que a matéria comum iluminada. Desde então, analisamos centenas de galáxias. Todas têm o mesmo padrão. Todas giram rápido demais para existir. E precisam de matéria escura para se manter íntegras. Desta vez, a ciência prestou atenção e começou a imaginar o que seria a matéria escura. Como se acha algo que é invisível no espaço? Seria preciso ver onde a matéria escura se escondia no universo. Mesmo que não a vissem, os cientistas sabiam que a matéria escura se manifestaria desviando a luz que passasse por ela. Isso se chama lente gravitacional. É um foco de luz virtual que expõe qualquer coisa invisível no universo. O que ela faz é o que toda matéria faz. Ela pode desviar o raio de luz. A luz pode ser desviada de seu caminho pela matéria escura. Mostrando o caminho desviado da luz, a lente gravitacional acusava a matéria escura concentrada nos halos das galáxias. A lente gravitacional provou ser infalível e a presença da matéria escura foi repentinamente revelada. A técnica da lente gravitacional é a mais precisa. Nós podemos localizar não só quanta matéria escura existe, mas também a distribuição nos céus. Isso porque podemos medir a distorção da luz que passa pela matéria escura. Como você sabe que seus óculos estão aí? Porque desviam a luz. Do mesmo modo, olhando fotos do telescópio espacial Hubble e vendo a distorção da luz ao passar pelas galáxias, temos mapas da matéria escura. Quase toda a massa da galáxia é escura. A matéria comum se acumula no campo gravitacional da matéria escura. Mas quando a matéria escura entrou em cena, os cientistas indagaram se seria uma nova partícula ou apenas matéria comum invisível. Quando descobriram a matéria escura, todos quiseram saber o que era. Claro, a primeira resposta é que seria aquilo de que somos feitos, mas não brilha. Os cientistas começaram a investigar os objetos do universo que não emitiam luz. Os buracos negros foram considerados.
Eles não emitem luz, atraem matéria e são detectados por lentes gravitacionais. Poderia ter a forma de buracos negros ou de machos, ou objetos compactos de grande massa do halo, que são basicamente estrelas pequenas que não emitem muita luz. Os machos se escondem no halo da Via Láctea e são detectados por lentes gravitacionais, mas não havia o bastante para justificar a quantidade de matéria escura necessária. Estrelas falidas como anãs marrons também eram suspeitas. Tem massa suficiente para compor a presença de matéria escura. Seja o que for a matéria escura, ela é muito maior que a matéria comum de estrelas e planetas, 10 vezes maior. Tudo o que se consegue construir com átomos, prótons e nêutrons comuns não é o bastante para justificar o total de matéria que se vê em galáxias e aglomerados. Os cientistas continuaram a apresentar novos suspeitos à medida que seguiam buscando a matéria escura. Partículas exóticas descobertas anteriormente, como o neutrino, foram reconsideradas. Como a matéria escura, os neutrinos passam pela Terra milhões de partículas a cada vez, mas são muito leves para justificar o efeito da matéria escura sobre a gravidade. E os cientistas podem recriar os neutrinos em aceleradores de partículas. Eles também vêm do Sol. Os axions são outro candidato à matéria escura. Foram inventados para explicar uma falha na teoria da física de partículas. Seriam extremamente leves e a busca por eles é totalmente diferente do que estamos fazendo. Porque eles também seriam numerosos, podendo talvez ser a matéria escura. Os axions são muito leves. Acredita-se que tenham sido criados no momento do Big Bang, assim como a matéria escura. Mas a teoria sugere que possam mudar para prótons, enquanto a matéria escura é estável. Após exaurir todos os suspeitos comuns, muitos cientistas acreditam que a matéria escura seja uma partícula nova e exótica, diferente de tudo na Terra, e que bilhões delas passam através de nós a cada segundo. Verso: matéria escura, energia escura. Até a descoberta da matéria escura, os cientistas acreditavam que o universo era feito apenas de prótons, nêutrons e elétrons que compõem tudo o que existe na Terra. Sabemos que ela tem massa. Restou alguma coisa que ainda não detectamos. Mas, para ser um candidato perfeito à matéria escura, é preciso ter certas propriedades físicas e nenhum dos suspeitos comuns se adequava. Sabemos que a matéria escura é uma substância ponderável, que não se move muito rápido e que não podemos vê-la. Partículas de matéria escura não viajam à velocidade da luz, não interagem com você, comigo ou com qualquer coisa. Exatamente por isso é tão difícil rastrear essas partículas. Não interagem com matéria comum, exceto pela gravidade. Se eu tivesse matéria escura na mão, ela teria peso, mas ela se dissolveria através de meus dedos. Não há candidatos para a matéria escura fria no modelo padrão da física de partículas. Como um homem invisível atravessando paredes, a matéria escura passa pela Terra bilhões de partículas por vez, nunca colidindo com a matéria comum. A ideia mais aceita é que a matéria escura é o chamado WIMP. WIMPs são partículas de grande massa e interação fraca. Não foram detectadas, mas suas características combinam perfeitamente com a da matéria escura. No laboratório Sudan, a equipe do Fermilab desceu abaixo do solo, enfrentando milhares de morcegos para tentar capturar uma partícula WIMP. Esta é a busca criogênica por matéria escura, cuja sigla é CDMS. Esta era uma mina de ferro até ser fechada em 1962. Estamos a 800 metros do solo. O Fermilab projetou uma máquina que, a temperaturas abaixo de zero, pode detectar partículas de matéria que passam por ela. Seu sensor é feito de germânio, um metal denso e cheio de átomos. Este é um bloco de germânio puro. Tem na superfície um padrão de pequenos termômetros, basicamente, que podem detectar partículas que passam por este bloco de germânio do tamanho de um puck de hóquei.
A matéria escura corre através de nós agora sem fazer coisa alguma. De vez em quando, a matéria escura bate no núcleo de um átomo e é esse sinal que nós esperamos ver. Para registrar um golpe nítido da matéria escura, o Fermilab precisa filtrar o lixo do espaço. Chegariam tantas partículas de uma vez que isso seria como achar uma agulha em um palheiro. O experimento do Fermilab capta toda a matéria que passa por este detector. Quanto menos lixo no ar, mais fácil seria detectar uma partícula de matéria escura. Como a matéria escura não interage facilmente com prótons e elétrons normais, o Fermilab congelou os discos de germânio a temperaturas de quase zero absoluto. Se a partícula de matéria escura bater no núcleo, ela mudará levemente a temperatura do cristal. Procuramos essa mudança mínima de temperatura no cristal para sinalizar que a matéria escura passou por ali. 16 discos de germânio ficam em uma câmara em uma sala limpa. Estamos prontos para entrar na sala experimental. É uma sala de limpeza classe 10.000. Estamos vestidos assim para não carregar poeira. Isso causaria ruído no experimento, então vamos entrar. Nós temos cintilômetros aqui que captam qualquer partícula de raios cósmicos que chegar aqui embaixo. Aqui está o que mantém o experimento frio, pouco acima do zero absoluto. É um refrigerador a diluição. Aí dentro estão os detectores de germânio e silício. Estamos esperando que um IMP, uma partícula de matéria escura, chegue a esta profundidade e bata em um dos cristais enterrados bem aí dentro. O Fermilab visita a mina há quase 2 anos, tentando capturar a matéria escura. Isso é muito mais difícil do que parece. Apesar de bilhões de partículas passarem pela Terra a cada vez, há uma chance em 1 milhão de que a matéria escura interaja com a matéria comum. Conseguir que uma partícula de matéria escura colida com um átomo de germânio é como um arqueiro tentando acertar o alvo a 1,5 km de distância. As luzes verdes indicam partículas passando pelos detectores de silício e germânio que vimos lá embaixo. Devem ser quase todas partículas de fundo, talvez em algum lugar esconda-se um IMP, mas só saberemos ao analisar os dados. Caçar matéria escura é monótono. Todo dia, a equipe do Fermilab se reporta ao subterrâneo, analisa dados e aperfeiçoa o jogo de ping-pong enquanto espera pelo sinal que prove a existência de matéria escura. Apesar de todo o esforço e da espera, a matéria escura não foi detectada pelo Fermilab ou por qualquer pessoa. Infelizmente, zero. Não vimos nenhuma partícula dela até agora. Um dia desses, poderemos anunciar que os físicos capturaram a matéria escura em uma garrafa. Temos uma hipótese que parece explicar o universo em que vivemos, mas ainda não detectamos a matéria escura e fria. Achar a matéria escura, além de provar sua existência, também responderá outras grandes dúvidas sobre o espaço. Detectar a matéria escura nos dará uma visão do que houve 10 milionésimos de segundo após o Big Bang. Se os cientistas descobrirem o que é a matéria escura, também poderão descobrir como